E conosco a Carol a Carol Del Ducas conosco, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Neto, Maria, Olá, pessoal aí de Carol. casa, mais uma vez aqui, né, participando do programa. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E hoje em dose dupla, né? Eu trouxe uma companheira, Carol, também. Eu também sou a Carol. Olá, Carol. Um prazer estar aqui com vocês também. Viu? Prazer em recebê-la aqui. As duas são fonoaudiólogas e são, obviamente, lá da Philips, né? A gente vai bater um papo muito importante, aproveitando você que nos assiste. Carol, eu te mandei um vídeo, você viu o vídeo que eu mandei? Falando sobre a questão de um rapaz. Vou contar rapidamente para a gente até aqui expor essa situação. O rapaz, ele teve ele tinha um de audição e ele passou por um profissional, enfim, ele não falou, mas presta atenção você que está em casa. E ali, a pessoa falou assim, que ele atendeu ele, falou, olha, você não tem um problema, você está se adaptando, não tem problema, você está se adaptando bem. E ele falou que ele viveu aí até os 30 anos tendo um sério problema, porque o comportamento dele, isso eu não sabia, aproveitando a presença das duas fonoaudiólogas para falar sobre isso, falou que ele mudava o comportamento, ele tinha que virar, ele tinha que olhar isso em sala de aula, jogando bola, no trabalho, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ele tinha um comportamento até agressivo, de movimento corporal. Nossa. Quer dizer, e na verdade, quando ele encontrou um profissional adequado, falou, não, você precisa usar um aparelho para recuperar tudo isso. Mudou completamente. É isso mesmo que acontece, gente? É bem comum, né? Porque se a gente pensar na audição, são diversos os graus da perda auditiva. Então a gente tem essa falsa ideia, né, de que a pessoa que tem uma perda auditiva, ela é simplesmente surda, né? E não, dependendo do grau da perda auditiva, né, ela ainda tem um reconhecimento de fala, ela ainda recebe alguns sons, mas tem essa dificuldade. Então, de repente, numa conversação natural, né, ali no dia a dia, ela vai apresentar essas dificuldades, ela vai precisar prestar mais atenção, lateralizar, procurar aquela fonte sonora. Isso, é isso que eu também ia reforçar no sentido de localização, né? Quando a gente tem uma perda auditiva, a gente pode perder um pouco a relação da localização do som. Se está vindo de trás, se está vindo dos lados, de qual lado que está vindo esse som, né? Então, quando a pessoa tem uma perda auditiva, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E ele falou que isso é uma dificuldade para ele, porque ele, ao se mexer, ele chamava a atenção das pessoas. Olha que situação, não, gente? Sim. Quer dizer, ele era obrigado a virar, quando não, olhar, né, onde está vindo o som, para ajudar a entender o que está sendo dito. E o primeiro diagnóstico, falou, não, você vai se adaptar. E, na verdade, ele criou toda uma situação, ele chegou até a falar assim, dia a dia, me sentia cada vez mais cansado. Sim, e era um cansaço, eu tomava vitamina, eu fazia academia, e era um cansaço porque eu imagino o quanto é de energia desprendida para você tentar compreender o que está sendo dito. E você, Carol, sempre falou, Neto, a questão da audição não está só nessa questão de não entender a palavra. É cognitivo também, né? E ele frisou isso. Exatamente, né? Então, quando não tá, a via de entrada, né, tá deficitária, não tá chegando som para ele tem que usar de outros artifícios, né? A gente nem percebe, mas a gente faz isso, a gente olha, a gente presta atenção. Então, isso gera o que a gente fala de uma sobrecarga cognitiva, né? A gente aciona áreas do nosso cérebro que elas não estariam trabalhando se o córtex auditivo recebesse essa informação. Então, a pessoa ela fica cansada ao longo do dia, né, fica pesado, cansado, e não sabe de onde vem aquele cansaço, e na verdade é porque ele não está recebendo a informação, né, Carol? E a gente percebe, a pessoa quando coloca o aparelho auditivo, ela sente uma leveza, né, uma qualidade diferente, porque não tem esse grande esforço que ela tem normalmente quando não está usando, né? Então, com o aparelho auditivo, a gente consegue perceber que a pessoa fica muito mais leve nesse sentido de esse esforço auditivo que ele faz. Né? Nesse caso, eu acho que vai até uma questão de segurança da pessoa, né? Primeiro, eu acho que interfere no equilíbrio, né? Que de repente, do modo que ela se movimenta, ela pode se desequilibrar. E se a gente for pensar, por exemplo, no trânsito, né? Como é que ele é com um motorista, né, assim, com essa dificuldade, né? Ele falou, né, muito legal, eu mandei para você dar uma olhadinha, Carol. Ele falou que foi se adaptando, só que a adaptação dele é em volume, digo assim, volume de girar, volume de ter que olhar, de ter que aproximar, né? E isso, até ele fala assim no vídeo, uma coisa até, ele falou, eles me colocavam como uma pessoa diferentona.
né? Olha que situação, né? Quer dizer, não é como aqui, a gente está conversando, só de repente está conversando, eu viro para lá, aí você fala, eu sei que você falou. Não tinha isso, eu tinha que direcionar. Quando não, dá 2, 3 passos para chegar perto da pessoa. Isso acontece com criança também, né? Também acontece com criança. A questão da leitura orofacial que a gente faz, de olhar para a pessoa, para entender o que a pessoa está falando, acontece muito com várias pessoas que têm perda auditiva, né? E aí e mais além, como ela comentou sobre o equilíbrio, a gente tem muita questão também, a relação da audição com o equilíbrio, né? E aí pode ser que aconteça que a pessoa tenha uma perda auditiva e também tenha um desequilíbrio. E a gente tem como melhorar isso com o uso do aparelho auditivo, né? Isso é muito importante também. Estamos ao vivo, o programa Região Piracicaba agora para toda a região metropolitana, através dos 3 canais de TV e através da internet também. Quer fazer uma pergunta? Hoje aqui, equipe da Philips Aparelhos Auditivos aqui de Piracicaba, dose dupla, né? 2 fonoaudiólogas, justamente para conversar com você. A gente já vai falar, obviamente, de todo o plano que está sendo feito aí pela Philips Aparelhos Auditivos, para atender o senhor, para atender a senhora. A gente vai falar também de uma preocupação muito grande, que é a dificuldade que a pessoa que tem a necessidade de usar o aparelho não ir fazer o exame, que é super simples, né? Então a gente tem que ter aí um estado de convencimento, principalmente dos idosos, que tem que fazer o exame indolor, rápido, muito prático, e aí vai realmente entender o que está acontecendo, né? Se há uma perda auditiva ou não. Aliás, a Carol já falou da outra vez aqui que todas as pessoas devem fazer esse exame para saber como é que está, né? Inclusive o nosso querido amigo Luiz, do Barco do Passeio, ele ligou e falou, eu quero conversar com a Carol lá, quero saber se eu estou ouvindo ou não, né? Ele agendou e não foi, né? Ele não, inclusive ele faltou. Tem que falar com ele. Sabe o que acontece? Ele aproveita, que nem hoje. Hoje eu sei que ele está em casa, né? Ele falou, Neto, qualquer tempo bom ou rio alto, eu tenho que trabalhar. Tem que aproveitar. Não, eu entendo sim, mas é muito importante, né? A gente colocar na nossa rotina a importância desse check-up auditivo, né? Porque a audição, né, ela é um dos sentidos primordiais do ser humano, né? Ele nos coloca ali no meio, nos faz, né, comunicar, tem essa relação até com a atenção, né, com a segurança de atravessar uma rua, de estar dirigindo, de saber o que está acontecendo ali no nosso redor, e às vezes a gente acaba negligenciando e deixando para depois, né? Então, o papel da família é muito importante também, que essa família ela esteja ali lotando, né? Mesmo a gente comentou, né, no caso desse ator desse vídeo, as outras pessoas notavam que ele tinha um comportamento estranho e ninguém sabia o porquê, né? E ele deu a infelicidade de cair na mão de um profissional que orientou ele errado, né? De forma errônea. Então, também a importância de procurar bons profissionais e ter esse auxílio, né? De estar bem orientado e quando detectado o problema, a gente correr atrás e fazer alguma coisa a respeito disso, né? Muito bom. Fala, Maria, pois não. Participações aqui no nosso WhatsApp. Você também pode mandar a sua pergunta, tirar sua dúvida aqui com as fonoaudiólogos da Philips Aparelhos Auditivos. Tá aqui a Vânia, ela dá boa noite, Neto, boa Maria, noite. Boa noite. Tem uma dúvida. Vi num vídeo na internet que vinco no lóbulo da orelha pode ser alerta para problemas no coração. As fonos saberiam falar se está relacionado ou se é só uma questão estética mesmo? O lóbulo, o que é, gente? Que parte da orelha que a Vânia está se referindo? Oi, Vânia, boa noite. Né? O lóbulo é a parte de baixo, né? Essa bolinha que a gente tem aqui embaixo, onde a gente põe o brinco, né? Brinco. E realmente, eu não tenho propriedade, porque eu não sou médica, né, para falar a respeito disso, mas eu conheço sim esses casos, né, que tem um vinco aqui, né, que é relacionado a problemas cardíacos. Então faz sentido sim, mas o indicado nesse caso, né, que tenha qualquer alteração ou que tenha, né, algo a respeito, que se procure o médico, né? Nesse caso seria até o cardiologista, né, para ser visto a respeito, mas realmente tem uma correlação sim, mas eu não vou saber também entrar em detalhes justamente por não ser a minha qualificação profissional. Perfeito. Carol, deixa eu perguntar para você. A gente sabe que o idoso, na sua grande maioria, né, é um pouco relutante de ir ao médico e, obviamente, ir fazer o exame, né? Mas eu acho muito legal porque cabe, obviamente, quem tem a responsabilidade são os filhos, os netos, né?
a ter essa conduta de passar por esse momento de fazer o exame. Queria que você falasse um pouquinho do exame, falasse um pouquinho também desse convencimento tão importante, porque muitos assistem o programa, até nós tivemos um tempo atrás, né, um telespectador que falou, Neto, depois você falou, a minha mãe foi tomar a vacina, por exemplo, né, que nós falamos da vacina, o quanto é importante a vacina da gripe, e a mãe não queria, né? Então a gente tem essa situação muito comum. Sim. E como a gente fala aqui, explica, eu acho muito pertinente você falar sobre o exame e da importância de se fazer o exame. Sim, mas antes do exame a gente tem que prestar atenção então, nos sinais de alerta que a gente pode perceber, né, no dia a dia em casa. Então, se a pessoa aumenta muito o volume da televisão, se ela tem muita dificuldade de entender, troca muito um 6 por um 3, esses pares próximos que a gente fala, se isola muito, a pessoa não quer participar das conversas, porque não consegue entender o que eles estão falando, né? E aí é isso que a gente tem que prestar atenção na família e falar, não, vamos lá fazer o exame. O exame é muito tranquilo, né? A gente coloca o fone, pede para a pessoa levantar a mão quando entender, quando ouvir o apito, né? Então não tem nada que dói, podem vir à vontade, né? E não tem custo, inclusive, a gente faz essa avaliação auditiva sem custo, que é o mais importante, e a gente vai identificar a perda, explicar se tiver, se também não tiver, a gente também vai explicar certinho, e daí a gente vai fazer esse teste com um aparelho, que é importantíssimo. A pessoa, tem muita gente que tem uma resistência muito grande, mas que quando vai, percebe aparelho, que é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças. E aí é uma sequência, né, Carol? A pessoa chega, acho que eu tenho as imagens, queria que a Ana colocasse para nós. A pessoa chega, ela é atendida e aí tira um pouco essa coisa meio desmistificando mesmo, né? Que ela tira o vai medo, entrar numa cabine, vai... Não, muito pelo contrário, né? Um ambiente super... Tá vendo as imagens aí, ó? Então, essa é a sequência do acolhimento, tá vendo só? E depois é a sala onde os fonoaudiólogos trabalham, nesse caso a Carol recebendo ali, né, o paciente. Então, o exame super tranquilo, é feita uma conversa antes, né? E o exame em si, ele é rápido e é tudo por inteligência artificial. Tem todo um programa que faz esse exame, dando a qualificação, e a apuração é feita pelo fonoaudiólogo. É exatamente isso, né, Carol? Super simples, né? Sim, super simples. Daí, a partir disso, a gente vê o resultado e consegue explicar para a pessoa, para o familiar, o que está acontecendo, né? E daí reabilitar da melhor forma possível. E quando há necessidade do aparelho, a avaliação feita por vocês, quando a pessoa coloca o aparelho, aí é nítido a diferença. A mudança. Com certeza. Até o sorriso é diferente, né, Carol? Que legal isso, né? A pessoa passa a ouvir muito mais, é muito mais gostoso, a gente passa a falar muito mais baixo, né, em sala mesmo. E aí a oportunidade de experimentar em casa é maravilhosa. E é quase automático a pessoa também falar mais baixo, porque geralmente quem tem problema, ela fala mais alto também, né? Sim, sim. A pessoa não tem um retorno da própria voz, é por isso que acaba falando um pouco mais alto. Quando põe o aparelho, automaticamente abaixa esse tom. A voz também. Também. Que legal, que legal. Pois não, Maria, diga. Vamos lá, mais perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp, você também pode mandar, tá? Sua dúvida, 19991411048. Agradecer ao pessoal que está assistindo pelo Instagram, pelo YouTube também, nossas lives aí pelas redes sociais, Facebook, TikTok, muito obrigada, viu? Ó, o Leandro, ele quer saber, gente, se o aparelho trabalha estimulando os do ouvido. E, gente, ele sabe os nomes, viu? Olha tá só, certo? Carol, qual será o plural de Carol? Temos duas aqui. Carols. Estribo, bigorna e martelo. Parece nome de ferramentas. Mas tá certo, gente? Tem uma oficina, né? Nosso aparelho a gente chama oficina, né? Oi, Leandro, boa noite, né? Então, assim, todo o nosso sistema auditivo, né, tem várias coisinhas ali dentro, né? Então a gente tem o canal auditivo, né, onde o som vai entrar, a membrana timpânica que vibra, estimula os 3 ossinhos, inclusive o menor osso do corpo humano, né? Quando a gente faz o quiz, né, tá ali na orelha, né? E esse som, ele vai caminhando ali, né, entre orelha média até a orelha interna, onde a cóclea, que é o caracol, capta esse som, transforma em estímulo elétrico e joga lá no nosso cérebro, né? Então, existem vários tipos de perda auditiva e cada tipo de perda ele vai acometer uma dessas estruturas, né? O propósito do aparelho auditivo em si é fazer o quê, né? A partir do momento que a gente tem o exame e determina, né, qual é o tipo de perda auditiva, a gente vai fazer a correção, né? Então, ele vai transformar em estímulo elétrico e vai jogar lá dentro da nossa orelha para que a cóclea faça essa captação, né? Então, todo o sistema auditivo, né, todos esse caminho ele é estimulado,
né? Obviamente, se a pessoa ela tem um problema ali nos ossinhos, né, que esses ossinhos não vibram, né? Então eu vou ter que aumentar, né, dar um ganho nesse aparelho auditivo para que faça a função, né, dessa área do ouvido. Então depende. Tem essa função, dá para aumentar, para estimular mais ainda, Carol? A gente vai fazer essa correção, né? Então, o ganho, né, o ajuste do aparelho auditivo, ele vai ser exatamente onde a audição da pessoa perde. Então, por isso que é tão importante, né, e é o passo fundamental, o primeiro passo, que a gente faça essa investigação da audição para saber o tipo de perda, para saber o que está acontecendo. A gente olha a orelha, conversa com a pessoa para saber o histórico, para determinar qual que é a causa e qual vai ser o melhor tipo de aparelho, né, fazer essa programação. Então, o aparelho auditivo ele não é uma receita de bolo. Pelo contrário, ele é totalmente individual. Então, a gente tem que ver essa pessoa, ver essa audição e fazer de uma forma bem completa, né? Isso, deixa eu só, então, complementar aí. Existe uma questão, assim, que eu sempre falo em consulta, que na nossa via auditiva tem duas partes. A questão de ouvir e a questão de compreender, né? Quem escuta é o nosso ouvido, a cóclea, que faz essa decodificação do som, mas quem compreende, de fato, é o cérebro, quando chega lá. E quando a gente tem uma perda auditiva, esse som não chega distorcido, chega atrasado, e a tendência é que as áreas cerebrais vão se apagando por conta da falta de estímulo, né? E o tempo de privação é muito importante. Quanto mais a gente espera, pior fica. As zonas vão se apagando com muito mais facilidade. E se a gente estiver com o aparelho, a gente está estimulando isso e mandando luz para a cabeça, né? Então, toda a área aí, do sistema auditivo, vibração do tímpano, os ossículos, cóclea, nervo auditivo, até o córtex cerebral, vai ter todo esse sistema aí que é importantíssimo para ouvir e compreender. E você falou a questão do tempo é fundamental, né? Quer dizer, e aí o tempo é uma coisa muito complicada para o organismo, porque o que aconteceu com esse rapaz? Ele foi se adaptando, né? Sim. No caso dele, a perda, ele vai se adaptando, então se adapta a volume, a movimento, a tentar entender qual a palavra se aproxima daquilo que foi dito. E isso é quase uma situação imperceptível, né? É imperceptível quando você começa a perder e é imperceptível quando você começa a se adaptar. É isso mesmo, Carol, essas duas? É uma questão do próprio ser humano, a gente se adapta a tudo, né? Mas assim, se adapta para o bem e para o mal, né? Sim. Então, ficar nessa questão de tentar compensar algo que está faltando, se a gente pode fazer algo para melhorar, tem como fazer, porque, né? como você falou, gera outros problemas, outras né? questões. Não é só uma questão social, às vezes até briga, né? Que você falou isso, eu não falei, estou falando outra coisa, estou te chamando. Sim. Vai fazer 15 minutos, estou chamando você não presta atenção no que eu estou falando. A qualidade de vida também, né? Toda essa questão de conversar com toda a família, estar no meio das pessoas, né? Não ter essa questão de depressão, de uma demência. Você falou, né? Sim. E essa questão, né, a gente falando do tempo de privação auditiva, isso é super importante, né? Que é o tempo que o cérebro ele fica sem receber esse estímulo. Então, hoje muito é falado, né? Muito é estudado, os estudos eles vêm aí nos mostrando, né? Os estudiosos, as publicações científicas mostrando essas correlações, né? De maior nível de demência, Alzheimer, né? Complicações neurais, né? Decorrente da perda de audição, justamente por não chegar ali no córtex auditivo esse estímulo. Então, está muito além, às vezes, do que a gente imagina a questão da audição. Às vezes a gente acha que é só se aumenta o volume da televisão, grita, e, né? Não, o aparelho não é luxo. Não, né? Aparelho não é luxo, né? É saúde. É saúde, né? Sim. E vem fazer uma reposição, né, adequada de uma necessidade, como vocês falaram, né? Uma questão cognitiva. Você não faz isso, você vai prejudicando. E acelera, como você falou, né? Às vezes está num processo realmente aí de demência, né? Um tipo de doença ligado à demência, você não ouvindo vai piorar essa situação, né? É muito engraçado, né? Hoje, essa semana mesmo, ontem, eu fiz um atendimento e foi a esposa e o marido. E ela falou assim, eu levei ele no neurologista porque eu achei que ele já estava ficando meio assim da cabeça. Porque eu falo, ele não entende, ele está perguntando de novo, daqui a pouco ele pergunta a mesma coisa. E o médico fez todos os exames, falou que não é isso. Falou para procurar um médico para ver o ouvido, por isso que eu estou aqui. Então, olha só, né? Às vezes a gente acha... Tem tanta coisa por trás e realmente é a falta de estímulo, é a falta da entrada realmente dessa informação que leva a outras coisas. Então a pessoa coloca o aparelho, muitas pessoas relatam pra gente, né? Eu fiquei mais atento, eu fiquei mais alegre, parece que eu até tô retendo mais a informação, né? Mas justamente por isso, porque tá chegando estímulo, a gente volta a trabalhar ali o córtex, né?
importante. Fala, Mar. Ó, já vou continuar as perguntas aqui no WhatsApp. Mande a sua dúvida aqui para as meninas responderem ao vivo. Mas lá no Instagram, agradecer a Margarida. Ela quer saber qual o endereço para fazer o exame. Carol, precisa agendar, né, antes. E já vamos passar o endereço, então, que a Margarida quer saber. Então, é isso mesmo. Então, o nosso endereço ele fica na Rua Samuel Neves, número 1800, no Jardim Europa. É bem próximo ali ao fórum, tem estacionamento na frente. E o nosso telefone de contato é o 3377-6941. Nesse telefone de contato, a gente consegue fazer o agendamento também nas outras cidades, né? Hoje a gente tem atendimento nas cidades de Americana, Piracicaba, Charqueada e São Pedro. Nesse WhatsApp é só você entrar em contato, mesmo, né? A gente sabe que a audiência aqui do Neto é ampla, né? Todas as cidades da região. Só entrar em contato e falar onde fica mais fácil para você. Legal. Tá? Mas aí a gente trabalha com agendamento, sim, porque todo o nosso protocolo ele leva um tempo, né? A nossa consulta ela é toda estruturada, né? Então a gente preza também assim, por ter um atendimento no horário marcado, com calma, com acolhimento, de explicar realmente, a pessoa ela tem que saber o que está acontecendo com ela, isso traz muita paz, né? A gente entender o que está acontecendo com a gente, então isso faz parte também da nossa rotina clínica. Dá tempo de mais uma perguntinha? Claro. A Lourdes, lá do São Jorge, ela dá olá, Neto, Maria, Oi. Aninha e todos do programa. Viu, os pelinhos que temos dentro do ouvido podem ser cortados, aparados frequentemente? Meu pai é idoso e fica com o ouvido, a orelha cheia de pelos. Eu Perfeito. corto porque me dá aflição, mas sinceramente não sei se é uma proteção contra infecções, etc. Obrigada, Lourdes. Dona Lourdes, do que pergunta Parque interessante, São hein? Parque São Jorge. Jorge. Interessante a pergunta, né? Sim, olá, dona Lourdes, tudo bem? Então, assim, ó, sim, os pelos são proteção, mas às vezes tem um excesso que a gente pode, de fato, aparar. Então, vamos pensar que existem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Lá dentro da orelha, a gente tem os pelinhos que vão proteger a nossa audição, né, nosso ouvido, e a cera, que às vezes a gente acha também que a cera é muita sujeira, não é sujeira não, também é proteção. Quando ela vem em excesso, e aí para o aparelho auditivo isso atrapalha um pouco, porque pode entupir lá dentro, aí sim a gente tem que fazer a retirada. Mas assim, pode aparar um pouquinho para ficar mais gostoso, mais bonitinho, né? Essa questão que sai para fora. Agora lá dentro a gente não mexe mesmo, porque é questão de proteção. Eu vi uma pessoa, a internet é uma barbárie, né? Eu vi uma pessoa colocando aquela coisa de cera, como é que chama aqui? Depilação. É depilação? Colocou duas coisas aqui não, assim. gente. Gente, Já viu esse vídeo? Não era IA? Não era IA. Não era IA. Se era IA, era muito bem feito, porque o cara gritou. O cara não tinha não existe um IA que grita como o cara. Mas puxou, que acho que veio até a raiz do cabelo junto pela orelha. Não pode fazer essas coisas, né, gente? O uso do cotonete também é legal de te falar, né? Não precisa pode, exagerar também, né? Deus. O cotonete é a mesma questão, né? Se a gente ficar enfiando o cotonete, a gente pode prejudicar, né? Chegar no nosso tímpano, machucar o nosso ouvido, né? Até eu brinco que tem um médico que falava que o nosso dedinho só serve para limpar o ouvido, ó. O máximo que chega é o quanto a gente pode limpar. Passa do limite, né? Não pode Ele passar. foi feito pra isso. Só para isso, só para isso. Não passa do limite, né? Agora, é muito importante você que está assistindo a gente, se você for na Philips, né, agendando por esse número, ó, 3377-6941, a Carol já falou para nós que é uma parceria com o nosso programa. Esse exame que você vai passar lá, vai passar pela consulta, conversando com a Carol, as duas Carol, viu, gente? Qualquer uma das duas, as Caróis. Caróis ou caracóis? Caróis, né? Ó, você vai poder passar, vai agendar, falar, eu vi a Carol e a Carol lá, eu quero conversar com elas aqui, passar. Gente, é muito importante, quero falar isso para você. Pode deixar o número aqui, ó, no rodapé. Então, para você que é filho, filha, né, a dona Lourdes, né, leva o seu pai para fazer o exame, dona Lourdes. É importante, né? Você falou de uma questão estética, mas tirou uma dúvida, que era uma dúvida que a senhora tinha. Será que eu estou prejudicando o meu pai, aparando os pelinhos? Então, são situações como essa que é muito importante passar ali pela Philips para conversar. E assim, mas meu pai não reclama, mas a gente não precisa reclamar, porque às vezes a gente vai se adaptando e não percebe. Sabe quando você começa a esticar o braço, a gente sempre usa esse exemplo aqui com relação à sua vista, né? Aos seus olhos. Você vai, você só vai atrás
de um oftalmo quando o seu braço não dá mais. Agora não tem mais braço, já passou do limite, já cansou suas vistas, pode ter gerado uma dor de cabeça, né? Um mal-estar. A mesma coisa é a audição. O mesmo trato, cuidado que você tem com os olhos, você tem que ter com a sua audição. Né? Porque a audição, os olhos, às vezes, você realmente, eu não estou enxergando bem, então eu tenho que ir. E a audição, não estou ouvindo bem, mas eu vou chegar um pouco mais perto, vou pedir para a pessoa repetir, e você vai, né, adaptando. Mas mesmo que não tenha nenhuma reclamação, é muito legal passar pelo exame. É muito legal passar pelo exame, que você vai receber uma orientação. Às vezes, a Carol até falou da outra vez, Carol, que o ideal é que a pessoa vá fazer esse exame, né, para ter um entendimento. Olha, eu estava com dificuldade, coloquei o aparelho e estou ouvindo melhor. Eu não sabia, porque eu não estava reclamando, mas agora com o aparelho, né, como a Carol falou, é o sorriso. Estou ouvindo mais com o aparelho, não é que o aparelho vai deixar você vai voltar ao normal. Essa é a questão, né? As pessoas confundem, o aparelho ele vai me dar uma audição maior. Não, é a sua audição que está menor. O aparelho ele vai regular, ele vai calibrar da maneira correta, com tecnologia muito avançada que a Philips disponibiliza, para voltar a ter a audição que o senhor sempre teve, só que o senhor foi perdendo, vai percebendo. É que nem areia quando segura na mão, ela vai caindo, você não vai, quando você vê, não tem mais nada, né? Porque ela vai, grão a grão, você vai perdendo a sua audição. Então, 3377-6941. Detalhe muito importante, Carol falou, foi o marido e a esposa. Pode ter acompanhante? Posso levar o acompanhante? A gente até gosta que vá alguém junto, né? A gente às vezes pede que venha com um acompanhante. Por quê? Porque são muitas informações que a gente passa ali na consulta, né? Então, tudo isso fica mais claro, né? A gente vai, claro, obviamente, explicar com toda a calma do mundo. A gente tem material impresso para levar para não esquecer, né? Mas quando a gente tem ali alguém ao nosso lado, acaba ficando mais fácil, né? E sempre tem essa questão. Às vezes chega uma pessoa lá e fala assim, olha, ele só escuta o que ele quer. Né? Então a gente também quebra ali algumas rusgas, que fala? Esqueci a palavra. Alguns conflitos, né? Que já acabaram sendo gerados ali no dia a dia. Não é isso que acontece. Ele realmente tem uma perda auditiva e tais sons ele não está conseguindo receber, né? Então a gente tem que ter mais calma, a gente orienta a família como que tem que ser falado, principalmente no período, né, inicial do uso do aparelho, que é um período de experiência. Então é super importante que vá com um acompanhante, mas se quiser ir sozinho também não tem problema, mas está todo mundo convidado. Ótimo. E você falou que tem a possibilidade também de levar o aparelho para ter um cotidiano com o aparelho, né, Carol? Não é? Acho que é importante isso também, né? Isso, então a gente dá esse benefício, né, para que as pessoas elas passem uns dias em uso do aparelho justamente para verificar ali no dia a dia o quanto isso modifica. Porque a gente vai usando de artifícios, né? A gente não se adapta, a gente usa artifícios. Né? Porque aumentar o volume da televisão não é para acontecer isso, né? Tem que ouvir no volume que todo mundo de audição normal escuta. Não sou eu que tenho que ficar gritando pro outro escutar, né? Eu tenho que falar no meu tom de voz normal e você receber informação também. Então isso são artifícios que a gente usa. Então quando a gente deixa que a pessoa leve para casa, é justamente para verificar nos ambientes que ela tem o maior convívio, né? Que ela é acostumada, o quanto isso modificou. E geralmente a pessoa ela coloca o aparelho, ela fala assim, putz, eu não estava notando, eu não sabia que estava faltando tanto, eu não sabia que tal coisa fazia barulho, eu não sabia que eu estava perdendo isso. Então, justamente a hora que ela volta a ouvir, que ela nota o tanto de coisa que estava faltando ali no dia a dia dela, né, Carol? Sim, daí a pessoa tem essa segurança de comprar uma coisa que de fato vai fazer diferença no dia a dia. Vou mostrar o aparelho, a Carol sempre traz aqui, eu faço questão de mostrar, porque a gente fala do aparelho, o aparelho ele tem uma garantia maravilhosa, falando de Philips, né? Se você sabe disso, né? Todo aparelho da Philips é de altíssima qualidade, você imagina um aparelho então, né? Que se você vai usar ele todos os dias, que vai trazer uma qualidade e uma segurança para o senhor. Então a tecnologia é mais do que de ponta. O que você compra na Europa da Philips, você compra aqui no Brasil, compra aqui em Piracicaba e você vai adquirir na Philips Piracicaba. Olha o tamanho desse aparelho, que coisa bacana. Carol sempre traz para nós, né? Então esse é o recarregável, né? Os aparelhos eles são recarregáveis, então trazem essa facilidade, né? Onde a carga dura o dia todo, então a pessoa ela não fica na mão,
né? Isso é super legal. Então, em todos os ambientes que ela tá ali vivenciando, ela vai estar com o aparelho ajudando ela, né? Ele é super pequenininho, né? A Carol Quer e eu demonstrar? viemos, né, com ele na orelha. Ah, os duas estão? Olha lá, que legal. Gente, não dá pra perceber. Olha lá, que legal. Nada. Que legal, gente. Não dá pra Então, perceber é mesmo. super discreto. E a Carol veio com um leve. brinco pequenininho, né? As duas, não dá nem pra perceber. E ele carrega na própria caixinha, Carol, no estojinho dele? Isso, esse é um modelo, né? A gente tem 2 carregadores, né? Um que é o portátil, que seria esse, né? Que ele fecha. Legal pra viagem, Que é né? Para Rapidinho, levar né? para viagem, então ele tem uma power bank dentro dele, e a gente tem o outro também que é um modelinho mais simples, que vai ali na eletricidade, na tomada, né? Certo. E são bivolts, então é muito tranquilo, né? Te dá essa liberdade de fazer uso do aparelho sem ficar se preocupando com pilha, né? Os aparelhos a pilha, por exemplo, a pilha ela dura ali 4 dias, 3 dias, e aí às vezes você tá ali numa conversa e de repente ele para. Ah, meu né? Deus. Justamente no momento que você não pode trocar ou você não levou. Então, numa viagem, você tem que ficar pensando quantos dias eu vou ficar? Quantos dias a minha pilha dura? Ficar fazendo cálculo para saber o quanto que você tem que levar de bateria, fora a questão do meio ambiente, né? Eu sempre penso isso. Quanto de lixo que eu estou, né, gerando ali para o meio né? ambiente. Claro. E hoje já existe essa tecnologia, né? Então, por que não usufruir do que tem de melhor no mercado, da tecnologia mais atual, né? Então, nos permitir, né? Até a praticidade, né? De mexer com a pilha que é pequenininho. E às vezes a pessoa tem uma dificuldade de visual também. Então, a questão do recarregável é muito prático. Você coloca para carregar durante a noite, enquanto está dormindo, e aí no dia seguinte é só usar. Não precisa ficar se preocupando. Todo o controle do que aconteceu com o aparelho, tanto você, Carol, né? Com o seu cliente, tanto como o cliente tem acesso também, né? Para ele saber certinho o tempo, e tudo no celular, é Ele isso? faz um relatório? Tem sim. Tem o data log, que quando chega até a consulta, a gente consegue ver o quanto que o paciente conseguiu usar, que tipo de som que entra no aparelho, se a pessoa é uma pessoa que gosta de viver no barulho, ou se vive em silêncio. E isso o aparelho faz automaticamente, ele faz esse ajuste em ambientes mais ruidosos. Ele vai calibrar, né? pra Ele não ter nenhum consegue tipo de- entender, a inteligência artificial entende o que a pessoa gosta, né? Então é uma pessoa que gosta de ficar mais no silêncio, uma pessoa que gosta mais de barulho, e aí ele vai ou soltar mais som, ou segurar um pouco mais o som para a pessoa, né? E a própria pessoa também tem um aplicativo no celular que consegue, daí em casa, quando precisar, aumentar e abaixar o volume em algumas situações específicas, né? Então é muito legal. Excelente. Philips Aparelhos Auditivos aqui em Piracicaba, atendendo também Encharqueada, Americana e a nossa querida cidade de São Pedro, todos eles conectados aqui no nosso programa, para você agendar em qualquer uma dessas cidades para conversar com as fonoaudiólogas, fazer o seu exame. 3377-6941. Já usam o aparelho, gostam muito dele, mas como a Carol falou, para trocar pilha é o jogo do Brasil, rapaz, é uma disputa. Então quer trocar, quer fazer um upgrade bacana, então entre em contato também, tá bom? Pode entrar em contato, 3377-6941. Aqui em Piracicaba, onde nós estamos? Na rua Samuel Neves, número 1800, próximo ali ao fórum, com estacionamento na frente. Perfeito. Excelente. Todos os dias, agende, porque é uma consulta personalizada, tá bom? Então você vai ter que ligar para agendar, o ideal é isso. É claro que tem equipe que vai receber o senhor e a senhora, mas é legal agendar para ter realmente, porque o atendimento é personalizado, né? Justamente para o senhor e para a senhora. E vá com o marido, vá com a esposa. E a senhora que está assistindo, o senhor que está assistindo, não fique relutando para ir. Tem que ir. Escuta o que eu estou falando. Né? Literalmente, né? Eu estou falando da filha, então escuta o que eu estou falando. Tem que ir lá, faça o exame, converse com a Carol, tá bom? Neto, e o aparelho? O aparelho tem financiamento, vai dividir em várias vezes, vai até esquecer que você está pagando o aparelho. E o melhor, né, que agora, né, em julho, a gente já dá início à campanha do Dia dos Pais. Verdade. Para os pais e não pais. Todo Boa, mundo boa. pode se Tios, beneficiar. mães. Mães que é pai, né? Quantas Claro. são, né? Também. Então a promoção Legal. é para todos, né? Então, assim, a gente já começa a trabalhar agora no mês de julho, os descontos do Dia dos Que Pais, do mês ótimo. dos pais, e é uma ótima oportunidade, né? Mesmo para a pessoa que vai começar a fazer o uso agora, mesmo essas que já usam, estão precisando trocar a tecnologia, uma super oportunidade. Que legal, já bom, tá valendo nossa. já, quem ligar
Já vai entrar nessa campanha? Julho? Dá mais uns diazinhos, Mas já né, pode cara? agendar, porque Agenda, então. a nossa agenda também não é assim, ela é corrida, viu, gente? Graças a Deus, a gente está atendendo muito, né? Está tendo uma boa receptividade. Isso. Os trava-línguas. Aqui na cidade de Piracicaba e também na região, né? Legal. Então, a gente sempre pede esse agendamento, mas pode entrar em contato. E o importante, né? Falar que viu no programa do Neto, falar que viu aqui no TV Piracicaba. Sim. Isso é super importante para que a gente mantenha esses benefícios, né? Então, a nossa consulta, ela não tem custo, bem como o exame. E a gente também fornece, né, para vocês essa experiência domiciliar com o aparelho. Legal. 3377-6941 e o café é por minha conta também. Eu vou anotar lá, no fim do mês eu mando o saldo. Isso, ó lá. Não minha, é a conta da Carol aqui que veio hoje. Eu já ganhei esse presente pra você já. E o cafezinho é bom, É hein? bom. É uma delícia. Café é muito bom. É uma delícia, né? Esses dias aí tá tendo docinho de festa junina. Olha aí, que legal. Vale a pena, gente. Quero ver, manda imagens pra gente, Vou Carol, mandar. pra gente mostrar aqui. Philips Aparelhos Auditivos, telefone na tela para você ligar, já agendar, como a Carol falou, tem que agendar, porque o atendimento é personalizado para você, tá bom? 3377-6941, 3377-6941, você que é de fora, 019, das cidades vizinhas aqui, tá bom? Philips Aparelhos Auditivos. Carol, prazer. Prazer foi Muito meu, obrigado, gente. Muito por ter vindo obrigada. aqui conosco. Qual o seu placar de jogo para hoje? Ixi, Maria. Ninguém tá botando fé no Brasil? Eita. Fala aí, Eu Carol. vou falar 1-0, tá bom. Quase, ó, 1-0. você fala que eu tô... Tá. O dela é pra metida. sofrer. O meu é pra ter alegria. 1-0 nos 45 do segundo tempo. Carol, obrigado, Carol, por ter vindo, viu? Valeu. Obrigada, eu que E aí, agradeço. Carol, fala o seu placar. O meu palpite é 2-1, mas o primeiro gol sendo da Escócia. E o Brasil virando. Boa. Eu tô nessa Nossa. também. Eu gosto disso. Você acha que o Neymar vai entrar? Será que entra? Diz que sim, né? Diz que sim, né? Estamos esperando. A Carol tá botando fé, Carol, Ele pode entrar, mas que ele fique de pé, né? né? Pelo amor de Deus. modo de serviço, né? Só cai. Só cai, né? Ai, meu Deus. Show de bola, gente. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, Neto Maria. Obrigada, E até a obrigada, próxima. Carol. Até a próxima. Valeu. Philips Aparelhos Auditivos.